Lucas capítulo 18, a gente vai ler a partir do versículo 18 também. Então abra, por favor, a sua Bíblia. Diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quantos tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então nós estamos falando de um jovem que tinha muito dinheiro e estava na igreja desde a infância. Ele observava a palavra de Deus. Ele era um jovem exemplar, vamos dizer assim. Não estava nas baladas, não estava se drogando. Estava onde? Estava onde? Ele falou isso para Jesus: desde a minha mocidade, desde a minha juventude, que eu observo os mandamentos. Se fosse nos dias de hoje, seria uma pessoa bem-sucedida que nasceu na igreja, que não se envolveu com o mundo. E Jesus apontou para ele uma coisa que estava faltando e disse o que era. Está te faltando isso aqui. Jesus apontou especificamente para aquilo que estava faltando. Ele poderia dizer assim: eu não sei o que está faltando, eu não sei. Mas Jesus foi específico. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas não fez. Esse tipo de fé, olhe para mim, é a fé emotiva. O que é a fé emotiva? É a fé que sabe todas as músicas da igreja. É a fé que se emociona, é a fé que gosta do ambiente, da atmosfera da igreja. É a fé que faz com que a pessoa tenha lá um nível de frequência na igreja. Mas esse tipo de fé falha quando a pessoa precisa sacrificar. Preste atenção. Esse tipo de fé falha quando ela passa por uma luta, quando ela passa por um problema. Você vê que tem gente que é só vir uma pressão que ela se afasta da igreja. Sim ou não? E ela fala: não, me afastei porque a luta está grande. Se a luta está grande, eu tenho que me firmar mais com ele. Mas a fé emotiva é aquela fé que não dura, que não persevera, que não faz com que a pessoa permaneça. Se ela for contrariada, ela vai embora. Como o jovem rico, que quando foi contrariado fez o quê? Deu as costas para tudo que ele tinha feito desde a mocidade. É como se ele tivesse pego tudo que ele fez e jogasse aonde? Na lata do lixo. Não, isso aqui eu não vou fazer. Tem gente que quando ela é contrariada na igreja, ela fala que não vai mais na igreja. Se sai uma direção do altar que é contrário ao que ela pensa, ela prefere dizer não para Deus do que dizer não para si mesma. Está dando para entender, sim ou não? Fé emotiva parece que é forte, mas é fraca. Parece que é fé, mas não é. Porque a fé sobrenatural, preste atenção, a fé revelada, a fé que nasce junto com Deus dentro da pessoa, é a fé sobrenatural, é a fé que confia, é a fé que salva, é a fé que paga o preço. Pessoal, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar, quero que você pense. Por que o jovem rico foi falar para Jesus sobre herdar a vida eterna? Você acha que ele estava salvo? Porque se eu tenho certeza da minha salvação, eu preciso perguntar sobre salvação? Hein? Preciso? Vamos lá, gente, pensa comigo. Preciso. Então por que ele foi falar com Jesus?
Porque ele não estava salvo, ele não tinha certeza da salvação. Vamos lá? Concorda comigo? Quem concorda? Tá. Então ele sabia que faltava alguma coisa. Você acha que ele sabia o que faltava ou ele não sabia? Vamos pensar. Na hora da palavra que o bispo, que o pastor está pregando, não tem coisas que o bispo e o pastor prega que mexem com você? Que você fica com vergonha, ninguém sabe. O pastor falou uma coisa, nem o pastor sabe, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Aí ele fala que toca na ferida. Você fica com vergonha. Você ainda dá uma olhada assim para ver se alguém está vendo que você está ficando vermelho. Não acontece isso às vezes? Então vamos pensar. O jovem rico sabia ou não sabia o que faltava? Eu acredito, é um pensamento meu, eu acredito que ele sabia. Porque quem tem mágoa e está vindo na igreja, ela sabe que ela tem que perdoar. Sabe ou não sabe? Quem está vindo na igreja e se afastou da presença de Deus e está vivendo uma vida errada, ela sabe que ela tem que se batizar nas águas. Sabe ou não sabe? Não, vamos lá, sabe ou não sabe? Você sabe o que você tem que fazer, você só não está fazendo. Por quê? Fé emotiva, fé que não sustenta. A fé sobrenatural me faz confiar em Deus. Ainda que eu não saiba o dia de amanhã, ainda que eu enfrente lutas, ainda que eu seja contrariado, eu estou firmado no altar. Amém? Amém? E se eu tiver que sacrificar, eu vou sacrificar. Você quer ver só uma coisa? Ainda em Lucas, vira a folha. Vai lá para o Lucas 19. Lucas 19. Eu vou lá para o finalzinho, tá? Você sabe que Zaqueu queria ver Jesus. Ele era pequenininho, subiu numa árvore e Jesus foi jantar na casa dele. O pessoal até ficou meio revoltado. Como é que esse Jesus aí come com pecador? Porque os pecados de Zaqueu, olhe para mim, não eram pecados escondidos. Ele era ladrão e ele roubava as pessoas. Ele cobrava impostos caríssimos, ele cobrava a mais, de propósito. Então, onde Zaqueu passava, o pessoal ia, o ladrão aí, o pessoal falava mal dele. E quando Zaqueu recebeu Jesus em casa, as pessoas falavam, Jesus fala que é filho de Deus, não sabe que esse Zaqueu aí é ladrão? No meio da janta, no meio da refeição, diz assim, versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quem pediu para Zaqueu fazer isso? Ninguém. Jesus não falou para ele, Zaqueu, você sabe o que você está fazendo de errado, vamos consertar. Não, partiu de quem? Olha o que é a fé sobrenatural. Parte da pessoa. Ela não fez empurrada pelo pastor, vem se batizar nós vamos. Não, partiu dela. Partiu de Zaqueu. Porque ele pensou, as nossas atitudes, antes de serem atitudes, são o quê? São pensamentos. Então ele pensou, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Estou ficando com o dinheiro dos outros, mas estou indo para o inferno. Eu não quero isso. Vou parar de pecar. Que é o que você tem que pensar agora. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Estou guardando mágoa e estou indo para o inferno. Estou me prostituindo e estou indo para o inferno. Estou fazendo um monte de coisa errada, que talvez ninguém saiba, e estou indo para o inferno. Então ele resolveu mudar. Ele resolveu abrir mão. O problema dele era o dinheiro. Mas se o problema dele fosse mulher, ele ia levantar e dizer assim, Senhor, vou largar minha amante hoje. Se o problema dele fosse mágoa, Senhor, vou perdoar a quem me feriu hoje. Hoje, mas tem que ser hoje. A fé sobrenatural é essa. A fé sobrenatural se submete à vontade de Deus.
A fé sobrenatural obedece o que a fé exige. Abraão obedeceu. Obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu, sacrificando o próprio filho. Noé obedeceu, construiu a arca. Anos da vida dele construindo aquela arca. E quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. Sem Deus pedir. Partiu dele. Tem gente que não faz nem aquilo que Deus pede, quanto mais aquilo que ela sabe que ela tem que fazer. Porque tem coisa, pessoal, olhe para mim, que Deus não vai pedir para a gente fazer, mas Ele espera que a gente faça. Quem aqui é casado? Não é legal quando alguma coisa parte do seu marido ou parte da sua esposa sem você pedir? Não é legal? Quem gosta? Quem se sente valorizado? Não é legal? É ou não é? É a mesma coisa com Deus. Quando parte de você, ó Deus, eu vou fazer isso aqui. Você acha que o jovem rico, quando saiu da presença de Jesus, estava pensando o quê? Você acha que ele disse assim, eu não presto mesmo? Você acha que ele falou isso? O que ele deve ter falado para ele mesmo? Poxa, dá o meu dinheiro para o pobre? Não, bom, Jesus pegou pesado, se fosse um pouquinho até dava, mas seguir Jesus, não, tem muita coisa para fazer. Não, pai, o senhor me entende, sabe, aquela coisa, aquela conversa fiada que a gente tem com a gente mesmo, para tentar se convencer que o que a gente faz de errado, não é tão errado, que as nossas limitações diante de Deus, são todas aceitáveis. Pessoal, é vida eterna que está em jogo. É a nossa salvação. Você vê que Jesus no Getsemane, para finalizar, ele dobra os joelhos e ele sua sangue. O suor de Jesus se tornou em sangue. Existe uma reação química que faz isso acontecer quando a pessoa está sob uma pressão muito grande. Então imagina como é que Jesus estava. Aí ele faz uma oração: se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? O cálice do sacrifício. Ele ia sair dali para apanhar. Jesus foi açoitado. Os açoites naquela época, os chicotes que eram usados, tinha pontas de metal nas extremidades para arrancar a carne. Colocaram uma coroa na cabeça de Jesus, e os espinhos, não era aquele espinho pequenininho que a gente vê no filme, não. Era grande. Arrancaram a barba de Jesus com a mão, ele ficou desfigurado. Assim que ele foi recebido, quando você lê no Evangelho de João, a Bíblia diz que ele foi sendo esbofeteado até chegar diante do Sinédrio. A caminhada toda foram batendo no rosto dele. Aí você começa a entender porque que ele pediu para afastar aquele cálice. Aí ele é pregado na cruz, começam a escarnecer dele, pendurado, nu, deformado, sangrando, o Filho de Deus. Furam o lado de Jesus, sai todo o sangue, sai água. Ele fica horas pendurado na cruz, sentindo dores inimagináveis, e no final ele fala assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Rendo a Ti o meu espírito. Está consumado. Acabou nada. A Bíblia diz que ele foi para o inferno pregar para os perdidos lá. Mas ele sai de lá vitorioso, carregando a chave. Amém? Dando a todos nós condição de salvação. Se Jesus bebeu o cálice dele, você acha que eu não vou beber o meu? O meu é pequenininho, gente. O meu não dá nem para comparar. O nosso não dá nem para comparar. Jesus obedeceu. Obedeça. Ele era a candeia que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Tem gente que ela quer estar com Jesus apenas por um pouco de tempo. A fé emotiva é isso.
ela está na igreja, ela está na presença de Deus por um pouco de tempo. É até ela ser contrariada. É até uma luta surgir. É até um conflito acontecer. Eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas antigas, firmes, que o tempo passa e a pessoa permanece na fé. Puxa, é o maior testemunho que alguém pode dar. Eu gosto de todos os testemunhos que eu pego. Cura, libertação, prosperidade, tudo. Mas o maior testemunho que alguém pode dar é vencer o tempo. Aí depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos, você olha para a pessoa, ela está firme. Está aguentando burdoada atrás da outra. Você está aguentando a pancada atrás da outra. É luta, é batalha. Mas ela está firme. Ela teve um encontro com Deus. Ela não negocia a vida dela com Deus. Poxa, esse é o testemunho que eu quero contar. Amém? Paulo contou esse testemunho. Paulo falou, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. Falou para Timóteo, está chegando a minha hora. Mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Amém? Vamos contar esse testemunho, gente? Quem tem fé para contar esse testemunho? Fala, eu resolvo. Fala forte, eu resolvo viver o que Deus quer que eu viva. É isso aí. Resolva hoje. Não faça como o jovem rico, que tinha uma aparência, mas na hora de sacrificar, não sacrificava.